isso você pode ver um mundo de espetar pra você. Olá, bom dia, como vocês estão? Espero que essa semana tenha sido maravilhosa. A nossa foi muito boa, excelente, vários contatos, várias pessoas que nós traremos aqui para vocês durante esse nosso programa. Hoje é um programa muito especial. Hoje a gente está homenageando o mês das mães, né? Que passou o Dia das Mães. E assim, eu estava pensando, que mãe homenagear, sendo que todas as mães são especiais, né? Vai aqui o nosso abraço para todas as mães. Ser mãe é uma doação. E o que eu estava pensando que ser mãe não é necessariamente você ter gerado a criança, né? Então hoje nós estamos com muito prazer trazendo aqui a Sandra Sena. A Sandra é mãe da Mabel e ela tem uma história maravilhosa que nós vamos contar no decorrer desse programa. Sandra, muito prazer, muito obrigada por você ter vindo nesse programa. Obrigada a você, Dani. Conta um pouquinho da tua história. Assim, primeiro, quem é a Sandra? A Sandra é uma mulher que casou aos 15 anos, foi mãe aos 16, do primeiro namorado, depois aos 20 e depois aos 23, que minha filha foi uma estrelinha do céu. Síndrome de Down, a Lídia, que se estivesse com nós hoje, estaria com 35 anos. E ela foi a última filha tua? Foi a última filha minha. Com 23 anos? Com 23 anos. Então, pessoal, uma das coisas que eu comento, no dia que nós fizemos nosso primeiro evento, que foi lá no Ibirapuera, eu imaginei que eu ia ver tudo mãe velha, né? Tudo mãe, idade Daniele. E a minha surpresa foi que eu vi tudo mãe com 25, 27, Sim, né? A maioria é uma coisa que não dá para explicar. Porque falam que a primeira é a mãe muito jovem ou a mãe com mais uma certa idade para ter um filho de Down. Eu tive uma filha aos 16 anos, ela não tem síndrome de Down. E aos 23 tive uma com síndrome de Down. E quanto tempo ela ficou com vocês? 6 meses. 6 meses? 6 meses. Ela tinha cardiopatia? Tinha cardiopatia, ela nasceu uma prematuridade. Foi assim, há 35 anos atrás, eu mesmo, quando o médico falou para mim, ela tem uma aberração genética. Aquilo para mim... Como que é isso, né? Foi, nossa, um susto. O que é isso? Gente, aberração genética. Por isso que a gente fala tanto em momento da notícia. A gente está pretendendo ir nos hospitais, conversar com as enfermeiras. Com o médico, eu acho que sim, a gente conversar com o médico é mais difícil. Mas assim, a mãe precisa estar tão acalentada, a família. Tem mães que não sabiam na gravidez. Você sabia na gravidez? Não. Não sabia? Não, porque assim, há 35 anos atrás, o único ultrassom que eu fiz, que o pré-natal, os exames, era totalmente diferente. O único ultrassom que eu fiz... Foi tranquilo? Tranquilo. E ela tinha cardiopatia? Tinha cardiopatia. Tinha cardiopatia. Então, foi uma... Assim, aí eu... Tá, que aberração, o que é isso? Foi a minha pergunta ao pediatra, na época. Que hoje em dia, ele é pediatra da Mabel. Ele é pediatra? Ele é o pediatra, ele é o neonatal, ele é o pediatra da Mabel. Ele estava começando no hospital, que eu tive a Mabel, Onde que eu tive a Lídia, Hospital Cruz Azul, em São Paulo, Dr. Clóvis Pradina. Sei. Ele estava começando, foi que, eu lembro que foi uma cena, assim, ele chegou, sentou na beira da minha cama, na beirada assim, da cama, e falou assim, mãe, você tá bem? Eu falei, não, eu quero saber da minha filha, eu não vi. Eu passei por uma gravidez meio complicada, aí foi que ele me deu a notícia, aí eu quis saber o que é uma aberração, o que é isso, pra mim, na minha cabeça, minha filha era mutilada dos membros, sei lá, um monte de coisas assim que... E eles nem deixaram você ver lá? Não vi. Aí, depois que chegou... Com quanto tempo ela nasceu? Ela nasceu com 29 semanas e meia, muito prematura, muito. O peso estava bom, tudo, mas... E assim, igual eu tô te falando, não era uma coisa como a gente tem hoje, essas explicações
sobre síndrome de Down. Primeiro que não tinha nenhum celular, nenhuma internet para você ir lá no Google, né? Tem hora que é até bom, né? É, tem hora que é bom. Então, nesse caso, para mim foi muito difícil. Um geneticista, nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Ele explicou para mim que a síndrome de Down. Aí eu perguntei para ele assim, o que é síndrome de Down? Ele falou amanhã eu venho conversar com você. Então eu passei aquele dia e a noite. Mas você conseguiu vê-la? Consegui vê-la depois, tudo. Assim, eu olhava na minha ignorância, ela era normal para mim como as outras filhas. Só que assim, você não pode pegar porque ela estava dentro de uma estufa, toda em aparelho, entubada. Então não tinha como eu chegar perto. Hoje em dia você tem mais contato com uma criança prematura, antes não. Você só via por um vidro, não podia chegar. Então, na realidade, eu só peguei ela no colo quando ela faleceu. Só de 6 meses? Você não pode pegar? Não. Você chegava, colocava o aparato e só passava a mão. Tirava o leite. Mas você a amamentou durante os 6 meses? Não, é só tirando o leite, né? Tirando o leite, eles davam no copinho e quando ela... mas foi pela sonda só, porque quando tiraram o tubo não teve como e ela teve que ser entubada novamente. Entendi. Então, ali foi. Aí passou, vivi aquela tristeza, né? O período muito difícil, jovem, sozinha, o marido trabalhando, devido à profissão, a gente com mais 2 filhas, ter que trabalhar, aquela coisa, se passou os anos, foram trabalhando. Então, e é isso, pessoal. Aí, infelizmente, a filha da Sandra faleceu, mas assim, a gente acredita muito em Deus, né? E assim, quanto mais eu ouço a história, mais maravilhada eu fico com o que a Sandra entendeu que seria a missão da família, a missão do casal. E quantos anos passaram para a Mabel chegar na tua vida? Ai, passou 28 anos. Então, pessoal, aí depois de 28 anos, tá a Sandra. As filhas já estavam casadas? Já estavam casadas. Meus netos, já tinha netos. A Maria Isabel, assim, meu marido aposentou, reformou, né, que ele é militar, reformou, e a gente sempre trabalhando, fazendo um trabalho com crianças carentes, fazendo assistências, indo uma coisa ou outra, mas jamais pensei em adotar uma criança. Primeiro que eu falei, nossa, já estou com 49 anos, né? Ah, não, nem mais não, agora é só os netos. E numa dessas minhas andanças, fazendo trabalho social, com mães solteiras, apareceu Maria Isabel, que é a Mabel. Então, aí a Maria Isabel comentaram, né, com você, que tinha uma criança com síndrome de Down na comunidade, né? Isso, não aqui em Guarulhos, não era aqui em Guarulhos, que essa mãe não queria, essa mãe alcoólatra, vários problemas, tal. E eu cheguei aí nesse lugar, voltei, porque não tinha condições de eu entrar sozinha naquele local, não era um local muito perigoso. Muito perigoso, umas pessoas. Eu fiquei um pouco com medo, que a gente nunca sabe da intenção das pessoas, né? E ela queria dar a criança? Então, ela queria dar a criança. E ao mesmo tempo ela não queria, porque ela falava assim, eu vou conseguir pegar o benefício, eu vou conseguir isso, aquela coisa, uma moeda de troca. Só que quando nós chegamos nesse lugar, que eu falei, vou tentar ajudá-la, né, porque já que o meu trabalho é com mães solteiras, mãe adolescentes, e ela não era adolescente, já tinha 22 anos, então quer dizer, não era uma criança, né, então vim tentar conversar com ela. Eu não vi Mabel. Eu não vi Mabel. Quem viu a Mabel foi meu marido. Então, pessoal, assim, é engraçado, é uma das coisas que eu falo muito com as mães. Então, assim, o benefício você vai... as mães terão um salário mínimo,
mãe que não tem uma renda per capita de em torno de R$ 230 pela família, então você tem um benefício. Você tem um benefício e você investe o que no teu filho? Esses dias a gente estava financiando um carro, aí falaram para mim, declara que a tua filha é incapaz, porque o carro, no caso, foi adquirido em nome da Sofia. Aí eu olhei para a gerente do banco e falei assim, você está entendendo o que você está me pedindo? Você está entendendo que eu vou declarar que a minha filha com 4 anos, ela será incapaz para conseguir o financiamento de um carro? Sim. Falei assim, para você pode ser uma coisa normal, porque é um trâmite legal, mas para uma mãe fazer isso, então assim, ela gerou a Mabel tudo, mas ela queria o benefício. Sim, ela é uma pessoa que eu notei que não tinha condições psicológicas e ali, até então eu não tinha visto Mabel. A Mabel. Meu marido ali na porta, ele viu a Mabel. Mabel dentro de um cestinho de vime, num lugar que tinha um esgoto na parede caindo. Mabel muito debilitada, a respiração assim que a gente notou que meu marido disse que ela já estava roxa. Foi na hora que meu marido pegou ela no colo e ela não conseguia chorar. Ele disse que foi um momento muito mágico para ele, que ele não esperava que uma criança com 3 meses e 12 dias fosse fazer aquilo. Uma criança que tinha saído há 10 dias do hospital. Ela nasceu no Estorópolis. E ele lembrou, disse que passou um filme na cabeça dele naquele momento, devido à nossa filha, que ele não aceitou bem, né? Ele não tinha aceitado? Não tinha aceitado a síndrome de Down. Não tinha aceitado a nossa filha. Devido, acho que... nem julgo ele assim. Hoje em dia não julgo. Hoje em dia eu não julgo, porque eu vejo a falta de informação. A falta de informação, várias coisas. E foi uma vida muito complicada. Eu e ele começamos do nada, né? Então, os dois juntos. E a gente percebe nos nossos encontros, e isso me emociona muito, o pai não aceitar, né? A gente está falando do Dia das Mães, mas o pai precisa aceitar, o pai precisa colaborar, o filho precisa tanto de um pai, né? E hoje em dia a gente vê nos encontros, tem grupos das mães, a gente conversa muito sobre isso e a gente nota que muitas falam, tenho 2 filhos, filho comum, que eu costumo dizer o comum, eu não digo normal, eu digo o filho comum e o filho Down. E o pai, ele faz alguma coisa pro filho Down, mas tudo mais, conversa, ter mais paciência, gosta de sair, é com o filho comum. Eu entendo, a gente... Sabe? Eu acho que isso é uma coisa, é um trabalho, né? Mas assim, teu marido também teve a possibilidade, né? Teve. Eu acho que... Então, ele pegou a Mabel nessa época e disse que na hora que ele pegou a Mabel, ela olhou para ele, segurou na camisa dele. Ele disse que aquilo foi um momento para ele que ele falou assim, ele disse que foi Deus. Aí ele tentou, porque ela pegou e falou, eu estava conversando com, eu não falo mãe, eu falo biológica. A biológica é uma pessoa totalmente desequilibrada, alcoolizada, drogada, tudo que vocês podem, o aspecto dela, assim, a maneira dela, uma coisa assim... Fria, muito fria. E ainda mais que depois viemos saber que é uma pessoa que tem uma boa família, fala 4 idiomas, teve todas as oportunidades na vida. Mas a droga e a bebida, né? Aí foi que meu marido simplesmente falou para ela assim, entra dentro do carro, vamos, eu vou levar, nós vamos para Guarulhos, nós vamos para o hospital e vamos para o conselho tutelar com essa criança, eu não vou deixar. Chegando aqui no conselho tutelar, eu lembro que a assistente social falou para nós assim, Sandra, não funciona assim, não é você chegar aqui, aí eu conversando com ela, a gente
sabe, ela acho que viu a situação da Mabel e chamou um promotor. E esse promotor, ele, passando ali, ele falou com a gente e deu um horário pra gente arrumar os documentos da Mabel. É pra pegar a guarda, né? Isso foi dia 23 de novembro de 2009. Mabel nasceu dia 19 de agosto de 2009. E ali a nossa pressa era para poder tentar salvar a vida da Mabel. Porque eu via que estava Por um fio. por um fio. A situação era calamitosa. A coisa era muito... olha, era uma coisa assim, uma criança desnutrida, uma criança machucada, tudo que você possa imaginar. E nós tivemos até às 7 horas da noite para poder arrumar uma lista imensa de documentação. Graças a Deus, meu marido conseguiu esses documentos, tudo correndo, isso para pegar a guarda provisória. Aí teve audiência com o juiz, primeiro com ela, né? Porque, querendo ou não, estava registrada, ela é a mãe. Até aquele momento ela era a mãe, né? Apesar de só 10 dias, não foi no hospital umas 2 ou 3 vezes só. Aí depois eles nos chamou. Eu expliquei a idade das minhas filhas, meus netos, explicamos, a gente queria as condições, tudo, e depois chamou nós 3. E eu já estava com a Mabel nos braços. E a respiração dela, e a gente já ligando para médico, conhecidos, amigos. Foi quando ela falou que ela não queria aquele monstrinho. Gente, até hoje aquilo dói muito. Naquele momento, e eu não tenho aquele vínculo de mãe ainda com ela, por poucas horas estar no meu colo, mas aquilo doeu muito. Então, dali saiu a guarda provisória, e dali nós fomos para o hospital. O choque maior foi chegar no hospital e saber o que Mabel tinha. Até O que a Mabel tinha? Mabel estava alcoolizada, machucada sexualmente, muito desnutrida, problema pulmonar, sarna, sabe? Piolho. Foi uma coisa... uma saturação de 62, UTI na hora. Falaram só pra nós assim, ela não tem muita chance. Naquele momento, eu e meu marido, a gente pegou e falou assim, bom, vamos dar uma morte digna a ela, pelo menos, né? E passando-se 5 dias, depois, quando foi no começo de dezembro, dia 5, mais de 5 dias, uma semana mais ou menos, dia 5 de dezembro, voltamos na vara da infância aqui no Conselho Tutelar, junto com uma pessoa, com essa biológica. A gente não pode julgar se foi ela, quem foi, o que aconteceu. Mabel até hoje tem também uma marca no quadril de uma fratura, né? E ali ela perdeu o pátrio e poder. Então entramos com a documentação de adoção. Eu fiquei muito desesperada na época, porque eu com 49 anos, né? Será que vai sair? Será que eu vou conseguir, né? Mas graças a Deus foi uma coisa muito abençoada. O fórum entrou de recesso, então aquela angústia foi uma angústia. Quando foi em fevereiro, chamaram, ela já estava em casa. Já tinha ganhado peso de 1,8 kg. Ela já estava com 7 meses, mais ou menos. Ela já estava com peso já de 4 kg e poucos. Imagina, com essa idade. Mas para nós era uma vitória, sabe? A única coisa que Mabel não teve foi cardiopatia. Ela teve um furame ovalado, mas foi só acompanhamento. A única coisa que ela não teve foi cardiopatia. Vamos dar um tempinho para a Sandra respirar. Então, assim,
vamos falar de biológica mesmo, né? Mas realmente, e ela estava interessada no benefício. Então a gente fala assim, mãe, pai, e a gente sempre tem oportunidade, né? A gente sempre tem oportunidade. E quando eu descobri que a Sofia, nós descobrimos, né, no primeiro ultrassom, que o nosso bebê teria síndrome de Down e tanta gente indicou o aborto e tudo mais, o amor que nós já tínhamos no feto, né? E aí você vê uma mãe que podia falar 4 idiomas, podia ter propiciado tanta coisa. E quantas coisas que a Mapel podia não ter hoje, né, Sandra? Quantas sequelas que muita. Então, igual eu tô falando, aí quando foi, eu fui passar com a psicóloga, eu e meu marido com ela. E foi um choque, porque quando nós chegamos para passar com a psicóloga do fórum, eu já estava muito tensa. E eu lembro que eu estava esperando, uma mulher chegou em mim e falou assim, olha, você sabe que se eles acharem que você não é capaz, eles tiram do bebê do teu colo e te mandam para um abrigo. Nossa! Ali foi mais um baque, né? Foi mais um baque. Mas graças a Deus nós fomos, aí quando acabou o recesso, teve a greve, aí saiu a adoção da Mabel, o registro dela direitinho no meu nome, do meu marido. E ali vencendo numa greve. Mabel hoje em dia ela tem aspecto autista, nem do Down, em que nós descobrimos. Isso está muito comum, né? Tá. Muito comum. Muito comum. Não só em Downs. Conversando com os médicos dela, os psicólogos, a área que trabalhamos com ela diz que muitas crianças estão com autismo, aspecto autista. E aquela coisa, antes, como a médica dela fala, o autismo era só aquele padrão de movimentos, aquela coisa. E não é. Igual no caso dela, o aspecto autista tem algumas coisas. E fechamos esse ano o diagnóstico do autismo mesmo, né? O aspecto autismo. Levaram-se 5 anos para fechar. Pessoal, em outros programas já comentei com vocês como eu admiro as mães autistas, né? Claro que a gente admira a Down, a gente admira todas as mães, mas assim, como elas reivindicam os direitos, como elas vão atrás, claro, são algumas mães, mas quantos direitos as mães autistas têm e as mães Down não têm? O que a gente fala? Não que a gente, tira o direito do autismo, não. A gente tem que batalhar, nós temos que nos unir para nós conseguirmos o direito para as crianças Down. Porque a gente vê muita coisa, um autista tem um direito, um Down não. Por quê? Os dois precisam de benefícios, os dois precisam de terapias. O que eu acho é que talvez as mães autistas, elas têm mais persistência, né, Sandra? Sim, eu acho que sim. Porque falam, o Down é difícil de lidar. Mas o autismo é pior, então acho que a gente persiste mais. Mas assim, tudo que eu consegui para a Mabel primeiro, no Down, tá? Foi a síndrome de Down. Igual eu te falei, Mabel é autista, mas Mabel teve uma lesão no fígado. Maria Isabel ela tem bronquite asmática, ela usa bombinha 2 vezes por dia. O médico dela é 24 horas, qualquer coisa já sabe. Foram 25 internações. Pessoal, nós vamos voltar em um outro programa, porque a Sandra vai comentar e vai contar pra gente como que foi a aquisição dos direitos para a Mabel. Mas assim, Sandra, assim, um programa para contar a história tua, da Mabel e teu marido é muito pouco. É muito pouco. Mas eu queria assim que se você pudesse deixar uma mensagem para as mães, para tua família, para tuas filhas, o que você faria? Assim, para Maria Isabel e para todas as crianças Down, primeiramente todas as crianças, todas as famílias Down. Eu costumo de falar, eu não falo só os filhos, eu falo família Down. Não desistam. E aquelas mães que eu vejo muito, eu converso muito. Vocês geraram um filho. Eu gerei no coração. Foi um amor. Dia após dia. Eu fui aprendendo a amar. É diferente
de quando você gera um filho. Nossa, eu estou grávida. Você já vem aquele amor. Quando você pega uma criança no braço, como a minha, para dar uma morte digna, é um amor que vem a cada dia. Então não desista. Pense sempre assim, o filho de vocês tem capacidade. Nossos filhos são capazes, sim. E nós somos mulheres abençoadas. Vocês, por gerarem. Eu, por Deus ter me permitido ter, não sei se minha filha novamente nos braços, tá? E a minha família, eu agradeço pelo apoio, e principalmente a minha filha, que tem meus netos. Eu tenho um neto de 20 anos e uma neta de 12. E essa minha filha, ela amamentou a Mabel. Ela tirou a filha dela, tinha tirado a filha do peito, parou de tomar remédio para nos ajudar. E até hoje ela está na luta com a gente. Pessoal, essa história assim é maravilhosa. E eu queria me permitir esse último minuto do programa para agradecer a minha mãe, que sem ela eu não estaria aqui e a Sofia não teria esse acompanhamento que ela tem. Mãe, eu te amo muito. Muito obrigada. Peço desculpas pela emoção. Eu te amo muito, mãe. Vamos encerrar o programa. Muito feliz de estar aqui. Agradecer a todo mundo. E sempre, sempre, sempre amar as crianças com síndrome de Down. E bem-vindo ao mundo da síndrome de Down. Peço novamente desculpas. A gente se vê a semana que vem. Eu vim para encantar você. Eu vim para despertar em ti algo diferente que você vê e que só existe em mim. A maneira Down Up de ser. Em 21 de março você pode ver o mundo despertar pra você. Olá,